Você já se sentiu ferido por alguém que você ama? Já desejou vingança, mas também sentiu o peso da amargura corroendo o seu coração? No programa Está Escrito de hoje, você vai conhecer a inspiradora história de José. Um jovem que, mesmo sendo traído pelos próprios irmãos, não permitiu que o ódio definisse a sua vida. Em vez de alimentar a mágoa, ele escolheu o caminho do perdão. Isso não só curou a sua alma, mas restaurou a sua família. Nós vamos juntos descobrir como o perdão tem o poder de curar feridas, reconstruir relacionamentos e transformar derrotas em vitórias. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Que alegria ter você aqui conectado com a gente na TV Novo Tempo. Você que já conhece o canal da Esperança e ele fica aí como sua companhia o tempo todo, quase que 24 horas. Eu queria mandar aqui em nome de todo mundo da TV, nossa diretora, nossa produtora, a parte técnica, o diretor de imagens. Queria mandar um abraço especial para você. E é de verdade, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe muito, faça prosperar os seus caminhos, os seus propósitos, os seus desígnios, a sua família. Esse é o nosso desejo. Nós estamos aqui no programa Está Escrito falando sobre família. Você já tem acompanhado um bom tempo isso, né? Nós temos aí os episódios passados, que você quiser, você pode procurar lá no YouTube. Qual que é o canal mesmo, minha diretora? Está Escrito NT, para não ter falha, tá bom? Você pode ir lá, você vai acessar os programas anteriores. Bênção de Deus para a sua família, porque Deus tem histórias ainda para transformar e alcançar através aqui do programa Está Escrito. Nós já estamos no episódio 8 hoje aqui, vamos falar sobre um tema muito importante e você tem que ficar ligado aqui com a gente, tá bem? Aqui na Novo Tempo nós vemos Deus alcançando diferentes pessoas de maneira extraordinária e única. E hoje você vai conhecer como ele alcançou a Luciana. A história da Luciana é marcada por um profundo conflito da mãe ou de uma mãe com o seu filho. Ela se sentiu perdida, procurando esperança, uma forma de reconstruir a sua família. E quando ela estava vivendo esse momento de desespero, uma amiga sugeriu que ela assistisse a TV Novo Tempo. A amiga disse que ela encontraria temas sobre família, sobre educação, lazer, reconstrução dos laços afetivos e, acima de tudo, uma palavra de esperança. Por causa dessa indicação, Luciana acessou o canal e, de fato, a Novo Tempo se tornou uma fonte de consolo, de orientação dentro da sua vida. No início, ela se concentrou nos programas voltados para a família, porque era exatamente isso que ela buscava como resposta para os desafios que ela estava enfrentando dentro de casa. Mas aos poucos, ela percebeu que a programação da TV é muito mais ampla. Então, cada conteúdo que ela assistia a levava mais perto da paz, da sabedoria que ela tanto precisava. Ao descobrir as possibilidades de solicitar estudos bíblicos e revistas gratuitamente, ela se surpreendeu. Não foi só com a rapidez do atendimento, mas também com a qualidade e o cuidado do material enviado. Tudo escrito de forma acessível, pensado para alcançar pessoas em todas as idades e também em todas as realidades. Luciana ficou ainda mais impressionada quando ela descobriu, sabe o quê? O projeto Anjos da Esperança. Esse projeto, ele permite que qualquer pessoa, independentemente do valor, pode contribuir para levar esperança a milhares de lares, inclusive o dela foi abençoado. Ela disse assim, se esse material chegou até mim e mudou a minha família,
eu também quero ajudar para que outros recebam esta bênção. Com essa decisão tomada, ela se tornou um anjo da esperança, fazendo parte de uma grande família que transforma vidas todos os dias, levando palavra de fé, de reconstrução para quem mais precisa. Então, por causa disso, quero fazer um convite especial para você. Você que está assistindo agora aqui a TV Novo Tempo, o programa está escrito. Venha fazer parte dessa corrente do bem, venha participar do projeto Anjos da Esperança, da TV Novo Tempo, fazendo, através da sua doação, por menor que ela seja, um importante recurso para levar, através dessa esperança, a possibilidade de mudança para a história de uma outra pessoa, de outras famílias, da mesma forma como a vida e também a família da Luciana foi mudada. Vamos juntos levar esperança, fé, amor para cada coração que precisa de uma nova chance. Seja você também um anjo da esperança. Como que você pode ser um anjo? Pega o telefone aí agora mesmo e liga para a gente no número 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai ser atendido ali pela Central dos Anjos da Esperança. Nós estamos esperando a sua ligação. Seja um anjo e leve esperança através da sua vida e da sua doação. Aqui no programa Está Escrito, como eu disse, estamos trabalhando a questão das famílias. Assim como a Luciana um dia procurou aqui o programa que falasse sobre família e ajudasse, nós hoje vamos falar sobre família para que a sua família seja blindada. Hoje nós vamos compreender o valor aqui do perdão. Você já foi ferido por alguém que amava de verdade? Você já confiou tanto em uma pessoa que a dor da traição pareceu maior do que qualquer outra coisa? E o que você fez com essa dor? Você guardou aqui no coração? Ou você entregou para Deus? Há feridas que não aparecem no corpo, mas sangram por dentro todos os dias. Palavras que machucam, atitudes que decepcionam, silêncios que gritam. Muitos vivem acorrentados ao passado, revivendo mágoas que só aumentam com o tempo. Mas será que existe uma saída? Será que é possível olhar nos olhos de alguém que te feriu e ainda assim escolher o perdão? Hoje nós vamos descobrir como o perdão é mais do que uma decisão difícil. É um milagre que Deus quer realizar dentro de você. E talvez esse seja o começo de uma nova história que você tanto precisa. Nosso ponto de partida aqui na Bíblia está lá em Gênesis. Abra aí comigo na história de José, capítulo 45 do Gênesis. Eu quero ler 2 versos a princípio, verso 4 e 5. Diz assim: Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Alguma vez você já se sentiu injustiçado, enganado? E você ficou em amargura, assim, revoltado. E para sua surpresa, o seu sofrimento ganhou um capítulo inusitado, a possibilidade de você fazer vingança, finalmente. O que você faria? Você se vingaria ou você seguiria um outro caminho? Vamos imaginar aqui um outro quadro. Você teve algum plano que deu errado e em meio ao fracasso você finalmente descobriu que a sua perda, na verdade, se tornou em uma grande bênção. Exatamente isso, nem toda perda é uma maldição, nem todo sofrimento é uma punição. Aqueles que estão nas mãos de Deus, buscando viver sinceramente a vontade soberana do Senhor, eles podem até mesmo sofrer como José sofreu demais na mão dos irmãos e até mesmo lá no Egito. Mas no fim
de todas as coisas, ele compreendeu que na vida não existe coincidência, existe providência. Os golpes do acaso, eles se tornam, pela ação divina, ajudantes de Deus para executar os seus planos. O acaso não trabalha a seu favor, Deus é que trabalha nos bastidores da sua história. Vamos voltar para a história de José. Há aqui feridas dentro da família que estavam relacionadas a José e aos seus irmãos. Que feridas eram essas? Vou começar aqui relembrando a inveja, a injustiça. A história de José, ela começa com um ambiente familiar disfuncional. O que é isso? Vamos relembrar uns detalhes. José era o filho favorito de Jacó, do pai. E o que isso gerou nos irmãos? É óbvio, inveja. Olha só o que diz aqui o texto de Gênesis, capítulo 37, o verso 3 e o verso 4. Olha o que diz aqui. Israel amava mais José do que a todos os seus filhos. Isso aqui não poderia dar certo, né? E na sequência diz, por isso os seus irmãos o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Quando o lar se torna um campo de competição, em vez de um refúgio de amor, as feridas mais profundas aparecem. A dor de José não foi causada por inimigos distantes, mas pelos seus próprios irmãos. E o que ele sentiu, muitos também sentem hoje. O quê? O peso da rejeição, a angústia do abandono, a injustiça vinda de quem parecia proteger ou deveria proteger. Não tem nada que machuca, destrói, dilacera mais o coração do que a traição dentro do contexto da família. É por isso que a história de José, ela fala tão forte ainda nos nossos dias, porque em algum momento todos nós carregamos feridas que são oriundas, ou seja, vieram de dentro de casa. E o que fazer com elas? Nós podemos escolher ser definidos pela dor ou moldados pela graça. José escolheu a graça e ele experimentou profundas injustiças provocadas por aqueles que mais ele esperava proteção e afeto. Essa história se tornou um exemplo das dores que podem nascer dentro da família. Nada pode causar assim, mais divisão do que a inveja dentro do contexto da família, porque ela destrói o laço mais fundamental do amor cristão, que é o contexto familiar. Vamos tirar algumas lições sobre as feridas familiares. Veja, a história de José, ela nos ensina que as dores mais agudas, elas costumam surgir daqueles a quem nós mais amamos. Isso aqui mostra uma dura realidade dentro das relações marcadas pela imperfeição e pelo pecado. Um escritor muito conhecido, chamado C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte, que o amor familiar, ele não está isento de feridas. É dentro do aconchego do lar, muitas vezes, que o coração mais sangra, porque onde há amor, ele diz que também há mais vulnerabilidade. Todos nós, em algum momento, você e eu, nós vamos enfrentar mágoas, vamos enfrentar conflitos dentro da família. E quando isso acontecer, é preciso entregar ao Senhor as feridas, confiando que Ele pode transformar dor em crescimento. Paulo vai afirmar isso lá em Romanos 8, o verso 28. Olha só o que ele diz. Ele fala assim, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda uma coisa, que até mesmo as piores feridas familiares, elas podem, nas mãos de Deus, ser um instrumento de maturidade, de redenção e de bênçãos. Porque Deus é especialista em transformar o mal em bênção. Esse é o segundo ponto importante da história. Deus transforma o mal em bênção. Por onde vamos começar? Pela bênção da fidelidade. É muito comum para o ser humano abandonar convicções,
princípios quando eles apontam para uma rota de perda, de tribulação. A gente descarta com muita facilidade aquilo que aparentemente não é útil para o nosso desejo, para a nossa vontade de ter sucesso. José tinha todas as razões para abandonar a sua fé e se voltar para a realização pessoal. Mas não foi isso que o Gênesis relata sobre ele. Apesar de toda a humilhação, apesar de todas as injustiças que ele sofreu, ele nunca abriu mão da sua integridade diante de Deus. No primeiro momento, se você faz uma leitura rápida da sua história, você pode ter a impressão errada quanto à pessoa de José. Logo na introdução, aparecem ali alguns problemas que aparentemente José tinha. Que problemas eram esses? Primeiro, que ele era um filho mimado. Quer ver só? Capítulo 37, o verso 3. Nós lemos, mas eu vou reler. Diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. José era o filho da esposa mais amada de Jacó, a Raquel. Olha, alguns programas anteriores a gente falou um pouco sobre isso. Veja, ele trabalhou 14 anos para poder ser o marido de Raquel. E depois de tudo isso, ela não conseguia dar à luz filhos, que era uma coisa muito importante para a época. Ela entrou numa competição com a sua irmã Lia e essa competição ficou cada vez mais intensa. E quando Jacó estava bem velho, a Raquel engravidou pela primeira vez. E esse filho era muito especial, porque ele era o filho da mulher amada, a mais amada, e gerado na velhice. Por causa disso, o seu pai nunca escondeu de ninguém que ele ocupava um espaço diferente dentro do seu coração. As outras mulheres, os outros filhos precisavam ter que administrar o sentimento de inveja, ainda mais quando ele ganhou uma túnica especial que refletia a sua predileção. Ele era um filho mimado. Segunda coisa, ele era um filho causador de intrigas. Por quê? O verso anterior, o 2, do capítulo 37 de Gênesis, olha o que diz, Gênesis 37, 2. Tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Se era o mais amado, ele também era o mais problemático, porque ele levava e trazia as informações sobre os seus irmãos. Isso se chama fofoca. E isso ainda gerava mais rancor no coração da família. Imagina como que o ambiente ficava quando o fofoqueiro chegava. Mas além disso, tinha um outro problema, e esse foi a gota d'água. Ele era um filho sonhador. Gênesis 37, verso 5, diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, diz aqui o texto, por isso, o odiaram ainda mais. Não bastassem os problemas que eram evidentes, né? Filho predileto, as fofocas que ele fazia. Agora, os sonhos desse menino se tornaram o clímax dos problemas familiares. Ele agora sonhava, mas o conteúdo dos sonhos dizia que ele seria o centro das atenções dos irmãos e até mesmo dos seus pais. E lá em Gênesis 37, o verso 8, tem uma afirmação forte, diz assim: então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eles não queriam que ele governasse a casa do pai, e era apenas isto que faltava, terem que obedecer um moleque mimado de jeito nenhum. Eles não tinham outro caminho
a não ser precisavam sumir com o problema de uma vez por todas. E foi aí que nasceu o plano de se livrar do irmão caçula. Depois que José foi vendido como escravo, ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, foi esquecido no cárcere pelo copeiro e mesmo assim José manteve viva a sua fé, sabendo que Deus estava com ele em cada situação difícil. Em toda a história de José aparece uma frase muito interessante. A frase é: "E o Senhor era com José", indicando que não foi somente quando ele chegou no palácio de Faraó que Deus esteve ao seu lado. O exemplo de José ecoa a verdade de que a fé que está em Deus, ela não se deixa vender pelas circunstâncias. Pelo contrário, ela resiste como se fosse um ouro provado pelo fogo. José mostrou que a fidelidade não depende das condições ao redor, mas da verdadeira confiança em Deus, no nosso coração, pois mesmo nos dias mais sombrios, a presença de Deus ilumina o caminho do justo. Deus usa a dor para o bem. Foi isso que ele fez com José e é isso que ele vai fazer com você. O sofrimento vivido por José não foi em vão. Após anos de adversidade, Deus o exaltou, fazendo ser o governador do Egito, colocando numa posição importante para salvar não apenas uma nação da miséria e da fome, a nação egípcia, mas para salvar também os seus próprios irmãos. Que coisa extraordinária! Quem poderia escrever um roteiro como esse? Está lá em Gênesis 41, do verso 39 ao 41. O próprio José reconheceu a soberania de Deus sobre os seus sofrimentos, quando ele afirmou, lá em Gênesis 50, verso 20, olha só o que ele afirma, que verso poderoso, ele diz assim: "Vós bem intentastes mal contra mim", ele diz, "porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Deus transforma o mal em bênção. As dificuldades, as injustiças que nós enfrentamos são oportunidades disfarçadas para o agir soberano de Deus, que usa até mesmo o mal para gerar um bem maior. O nosso papel é permanecer confiando, mesmo sem você entender os propósitos imediatos, pois mais adiante nós veremos como Deus transforma o mal em bênção, como ele fez na vida de José. Certa vez eu li que Deus nunca desperdiça uma lágrima dos seus filhos. Todas as nossas provações, ele tem um propósito maior. Se você foi traído por alguém que você ama, entregue as suas dores ao Senhor, crendo que ele pode converter todo sofrimento em instrumento para a sua glória e para o nosso, o meu e o seu amadurecimento. E, finalmente, a lição mais extraordinária: o perdão nos liberta e ele nos torna diferentes. Quando podia, José não se vinga, ele perdoa. Quando os irmãos se encontram à sua mercê, ou à mercê de José, dependendo totalmente da sua bondade, ele tem oportunidade para se vingar por todo o mal que ele havia sofrido. Mas José não permitiu que a injustiça transformasse o seu coração. Em vez disso, ele se emociona, ele chora diante dos irmãos e os perdoa graciosamente, dizendo, Gênesis 45, verso 5, olha o que ele diz: "Agora, pois, não vos entristeçais." Por que eles não deveriam se entristecer? E ele afirma: "Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante ou diante de vós." José compreendeu que o perdão é a chave que destranca a porta do ressentimento e nos liberta das algemas do ódio. Não é fraqueza. Pode até parecer, mas é nobreza, é grandeza.
A sua atitude revela que o maior triunfo sobre o mal não é se tornar tão mal quanto aqueles que nos feriram, mas é responder à maldade com graça, com reconciliação. Todos aqueles que não fazem isso, não vivem isso, estão diante de um grande perigo. Que perigo é esse? O perigo do ressentimento. O ressentimento é uma prisão que rouba a liberdade do coração, nos tornando endurecidos, nos tornando cada vez mais parecidos com aqueles que nos machucaram. Quando eu não perdoo, eu permito que o veneno do ódio cresça dentro de mim, bloqueando o agir transformador de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, o verso 15, tem uma advertência, dizendo o seguinte: olha, tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Perdoar é libertar um prisioneiro. Perdoar é descobrir que o prisioneiro era você. Se José, traído e abandonado pelos irmãos, perdoou e transformou toda a história da sua família, nós também podemos, com a ajuda de Deus, escolher o perdão. Não permita que o mal sofrido faça de você alguém cheio de amargura. Perdoe. Confie em Deus e descubra que Ele pode transformar seus piores momentos em caminhos de bênçãos para você e para sua família. O perdão é uma exigência do Evangelho. É parte de um processo de maturidade espiritual do cristão. Perdoar não é esquecer, não é minimizar o mal sofrido, mas é uma decisão consciente de liberar o ofensor e abandonar o desejo de vingança, seguindo agora o exemplo de Cristo. E lembre-se, o perdão é um milagre da graça de Deus no coração humano. É uma escolha que rompe o ciclo do ressentimento e abre espaço para a cura, para a reconciliação. É um ato de fé, é aceitar que Deus é o justo juiz e confiar que Ele pode transformar até mesmo as piores circunstâncias em oportunidade de crescimento e restauração. Quem você precisa perdoar hoje? Deus pode lhe ajudar a fazer isso agora mesmo. Você ora comigo? Senhor, que o perdão seja vivido plenamente em nossa vida nesse momento. Quero entregar em Tuas mãos este amigo, esta amiga, as famílias que estão aqui representadas na vida desta pessoa querida, para que o Senhor traga paz, restauração e o perdão tão necessários como o Senhor trouxe para José. E é no nome de Cristo que nesse instante nós nos colocamos em Tuas mãos. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.